Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Vamos então ao primeiro relato de hoje, que é este aqui, o Dementador. Será? Aqui no nosso mundo aqui? Vamos ver. Olá, Aninha, como você está? Tudo bem, obrigada. Ana, eu venho através deste e-mail compartilhar um dos meus muitos relatos. Pode ler tranquila, não haverá nomes. Ok, obrigada. Eu acho que um dos vários benefícios do canal é saber que alguém pode ter passado pelo mesmo que nós e talvez possa nos dar respostas. Sigo o canal desde os primeiros relatos, mas não me lembro muito dos títulos, porque eu sempre coloco um fone e vou arrumando as coisas e escutando. Eu te escuto o dia todo! Tenho muitos favoritos, como os de lobisomem ou pactos, os relatos grandes. Eu amo todos, na verdade. Alguns se parecem com coisas que já vivi. Eu não sei se é um moço ou uma moça, mas vamos lá. Um em específico em que o garoto tem uma paralisia do sono e vê as suas irmãs saindo de casa, indo para a rua, ele as acompanha e acaba entrando numa casa onde tem uma mulher estranha. Ela o vê e o acompanha, sugando algo azul dele. Então, é sobre isso que eu quero relatar hoje. Eu nunca tinha encontrado ninguém que passou pelo mesmo. Olha lá que interessante, como é bom. É importante salientar que eu cresci em uma família onde o máximo de suspense que tive foi assim com Scooby-Doo e Coragem, o Cão Covarde. Eu amava ir à casa dos nossos avós passar as férias. Na casa da minha avó tem alguns quartos e um fica na parte externa da casa junto a um banheiro. Como os meus avós têm um sono leve, para não acordar ninguém, pois para ir ao banheiro teria que abrir portas barulhentas, eu sempre dormia nesse quarto externo. Era mais fácil ir ao banheiro à noite sem fazer barulho para eles. Em uma dessas noites, eu dormi tranquilamente e de manhã acordei. Fiquei na cama e ouvi a minha avó mexer nas coisas para o café da manhã. Como estava bem frio, decidi ficar na cama. Peguei o celular para ver que horas eram, dei algumas boas reviradas na cama, não consegui dormir de novo, então fiquei olhando para o teto. A luz da manhã entrava pelas frestas do telhado antigo, e eu sempre achei isso lindo. Fiquei ali parada, é uma moça, fiquei ali parada, criando coragem para levantar, quando me senti como se, assim, o mundo parasse. Eu fiquei imobilizada e não conseguia mais me mexer. Foi a primeira vez que eu senti isso. Eu só conseguia movimentar os olhos. E então eu vi, vindo na minha direção, alguma coisa. Era como um lençol fino e negro, mas que dava para ver a forma, sabe? Eu não achei uma imagem igual a isso, mas a descrição abaixo ajuda a explicar um pouco como ele estava sobre mim. A descrição não, ela colocou uma imagem aqui, só para mostrar que ela estava deitada na cama aqui e essa coisa estava flutuando acima dela na cama aqui. Então ela colocou essa imagem para explicar um pouco como ele estava sobre mim. A diferença é que ele estava com o rosto virado para mim. Aqui na imagem o rosto está para cima, mas fica assim com o rosto virado para ela. Ele estava com o rosto virado para mim e eu estava de olhos abertos. Então, em um movimento, como se abrisse os braços rente às minhas mãos, ele começou a sugar energia de mim pelas minhas mãos. Ana, era como se fosse eletricidade mesmo. Eu não sei explicar. Ele sugou isso de mim. Era uma energia azul. E eu sentia, sabe? Era um formigamento junto com uma sensação de ser sugada mesmo. Isso durou um tempo. E em meu desespero eu só conseguia em pensamento chamar por Jesus.
e acabou. E eu adormeci. Acordei e tava tudo normal. Bom, vida que segue, né? Achei que era só um pesadelo esquisito e nada mais. Depois descobri que era uma paralisia do sono, mas achei estranho porque eu estava acordada. Eu acordei, me mexi, olhei no celular para ver as horas, estava totalmente acordada. Tive outras paralisias com coisas diferentes, mas nada como essa. Anos depois, assisti a Harry Potter. Sim, gente, não me julguem, eu só fui assistir depois de ter filhos já. Bom, o bom é que eu já peguei tudo completo, não ficou esperando sair o 2 e tudo mais, já pôde fazer a maratonar Harry Potter, né? Então, mas enfim, aí eu vi os Dementadores. E Ana do céu, era exatamente igual àquilo. A diferença é que ele sugou pelas minhas mãos, mas a coisa era idêntica a um dementador. No relato que o rapaz disse que a mulher o sugou e ele não sabe se tem algo a ver, mas teve depressão depois disso, eu fui reparar em algo que não tinha me atentado. Sabe, eu era totalmente feliz, não tinha medo nem problema com nada, tudo ia bem. Mas depois desse episódio na minha vida, eu desenvolvi uma depressão que durou anos. Hoje estou bem, mas nunca mais fui a mesma. Eu sinto um vazio imenso. É como se eu tivesse perdido a alegria genuína, sabe? Certa vez, no horário de almoço, estava na casa do meu namorado, sentada na mesa cuja visão dava para o corredor da sala. E eu o vi novamente, atravessando o corredor. O dementador? Eu saí correndo em direção ao corredor para ver, mas ao chegar lá, não tinha nada. Bom, Ana, esse é o relato. Obrigada por ler. Me desculpe os erros e gostaria de saber se alguém passou por isso ou sabe o que é isso. Muito obrigada, fiquem com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Parece até coisa de filme, né? Quando aquelas bruxas vêm e sugam e tiram algo de você. Mas, então, eu acho que eu lembro desse relato do garoto que tirou um negócio aqui. Mas o dele não foi pela barriga? Pelo peito? Não sei, não foi uma coisa assim? Que ela tirou uma coisa azul, uma energia azul, um negócio assim. E no seu caso, ele puxou através das mãos. Gente, alguém sabe o que é isso? Já passou por isso? Por favor, envie o seu relato, deixe os seus comentários, sempre com respeito, por favor. Mas esse lance do dementador, eu já vi. Então, eu achava, não sei se foi o dementador, se é diferente esse povo aí. Mas eu tive já uma paralisia do sono, justamente, estava deitada de costas, e aí tive a paralisia do sono, e quando eu abri os olhos, que hoje eu sei que na verdade foram os olhos espirituais, mas era perfeito, assim, abri e ele estava em cima de mim também, só que era como se tivesse debruçado, como se ele tivesse em pé do meu lado da cama e debruçou assim, sabe? Aqui, assim, ficava tipo aqui, e tinha um capuz. Não dava pra ver rosto, nada, era tudo mais escuro que o escuro do quarto. Mas eu sabia que tinha um capuz, alguma coisa assim. Agora eu não vi flutuando, alguma coisa assim, era um dementador. Pra mim era o povo das sombras, o cara de capuz. Não vi sugando nada, tá? Eu fiquei desesperada, eu tentava gritar, me mexer, não conseguia, não saía daquilo. Até que a hora que eu saí, aí parece que eu abri o olho de novo e tava tudo do mesmo jeito que tava, só não tava a tal da sombra ali, né? Agora esse que ela relata, ele estava flutuando totalmente assim acima dela, né, como com aquela roupa tipo dementador, e ela viu a energia saindo. Então será que é algo diferente? Mas também veio durante a paralisia. Essas paralisias são estranhas. Sim, a ciência explica, mas eu não sei, eu acho que as duas coisas acontecem, ou alguma coisa se aproveita da paralisia para atuar, não sei. Eu já tive paralisia acordada também, já contei aqui pra vocês, só que eu consegui sair rapidamente dela antes que alguma coisa acontecesse, porque a sensação... Eu também tava deitada, só que eu não foi de manhã, tipo, já tinha acordado. Eu ainda não tinha dormido. Eu tava deitada, esperando o sono chegar, sabe? Quando você fica lá, olhando pra cima, deitada, assim, de repente, tum!
foi aquela que deu um estouro, parece que deu um estouro no meu ouvido, igual o estouro de poste de energia, pau! E aí eu paralisei. Tipo, até fiquei pensando, meu Deus, mas eu nem tava dormindo, paralisei. Só que daí lembrei do relato de um rapaz que é pra manter a calma e tentar mexer o mínimo possível, o menor músculo que você tiver. Eu comecei a mexer, tentar mexer a língua, depois fui mexendo o dedo e eu saí rapidamente, mas a sensação é que já ia aparecer alguma coisa. Sei lá, o clima muda. Parece que até alguma coisa que já tá ali vai se mostrar. Um povo da sombra, alguma coisa desse jeito. Só que eu saí antes. Falei, ufa, saí. Mas eu não tava dormindo. E paralisei. Ok, mas é que eu quero dizer que isso também já aconteceu comigo. Agora, e esse tal de dementador? E o que ele suga da gente? E essa coincidência dos dois terem uma depressão após isso? De faltar alguma coisa dentro. O que será que eles tiraram? É possível tirar alguma coisa desse tipo assim? E por que eles vêm fazer isso? São enviados de alguém ou o quê? Se alguém souber, bota a explicação aí que achei bem interessante. Vamos então para o próximo relato, que é o Anel de Pedra Vermelha. Olá, Ana e queridos assombrados, eu espero que todos estejam bem. Esse relato me foi contado por uma conhecida que faz fisioterapia comigo. Ela me relatou que em sua lua de mel, há uns 20 e poucos anos atrás, ela e seu marido foram conhecer a Europa. De cada lugar que passavam, eles traziam um souvenir, de lembrança, para casa deles. A última escala foi em Portugal. Ela conta que ficou encantada com o país, com suas ruas estreitas e aquele cheiro de pastel. Ai, que delícia! Em Porto, ela entrou numa loja e se encantou imediatamente por um lindo anel de pedra vermelha. Colocou no dedo junto à sua aliança de casamento e ficou surpresa porque ficou perfeito no seu dedo. E ela não tirou mais o anel. Só a pergunta, era novo? Usado? Ai, gente, eu acho lindo essas coisas. Eu já me apaixonei por várias coisas nas vitrines dos lugares, mas nunca dava assim muito para comprar. Chegaram ao Brasil. Na época moravam em São Paulo. E nas primeiras semanas nada de anormal aconteceu. Com o passar dos meses, ela e o marido começaram a brigar por coisas bobas. E os dois andavam muito irritados. E isso trouxe até problemas no trabalho de ambos. Então começaram os barulhos na casa. Passos, livros que caíam à noite da estante, gavetas que faziam barulho na cozinha. Por fim, eles dois não tinham mais sossego. Viviam com olheiras. Tipo assim. Viviam com olheiras, as brigas continuavam e as coisas inexplicáveis também. Um dia, ao chegarem num supermercado, encontraram ao chegarem do supermercado, encontraram a casa toda bagunçada. Ana, eu tô doida aqui. Ana, ela disse que mexeram e bagunçaram tudo. Mas no centro do quarto do casal fechado estava o seu porta-joias. E um detalhe, nada foi levado da casa. Imediatamente ela olhou para o seu dedo e, agradecida, viu que seu anel de pedra vermelha estava junto com a aliança, no dedo dela. Aí ela teve um estalo súbito. Por que ela estava tão apegada a um anel de pouco valor? Seu casamento estava por um fio, havia sido demitida e seu lindo apartamento tinha virado um campo de guerra. Correu na pia e começou a tentar tirar o anel do dedo. E por mais sabão que ela utilizasse, o anel não saía. Em algumas semanas, de mais barulhos, mais vultos e mais brigas, o seu marido fez as malas e a deixou. Ela se afundou em depressão. E num ímpeto desesperado, pegou uma faca, decidida a cortar o dedo se necessário. Não, fia, antes disso, vai no hospital que eles serram pra você. Não precisa chegar num ponto desse, não.
E então, como por um milagre, o anel escorregou suavemente de seu dedo dentro da pia. Sem entender, mas aliviada, jogou o anel pela janela. Ana ela relatou que foi como tirar um peso dos seus braços. Tudo voltou ao normal. Ela recomeçou com a sua família aqui no Rio de Janeiro e mudou para cá. Não entendi aqui. Hoje ela está trabalhando como advogada em uma boa empresa e faz fisioterapia por conta de um acidente que sofreu, sem muitas consequências. E eu perguntei a ela se ela não ficou preocupada com a possibilidade de outra pessoa ter encontrado o anel. Ela me olhou por um tempo e disse que orava muito para que ele tivesse se perdido para sempre. Bom, eu não insisti. Ana e queridos assombrados, ela ainda me disse: temos que ter muito cuidado com os objetos que trazemos para dentro da nossa casa e das nossas vidas. Às vezes eles não são tão inanimados assim. E o marido dela casou com outra mulher. E ela também se casou novamente e está feliz. Espero que tenham achado tão interessante como eu achei. Beijos em todos. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, olha só da onde que veio, será esse anel? Como que era a loja? Então não era um anel assim de valor, com pedra preciosa, uma joia ali. Era um anel que ela foi muito atraída por ele e o negócio meio que encalacrou e trouxe junto tudo o que estava impregnado nele. Ou algum espírito que era apegado a ele também, não sei, né? Que gerou tudo isso. Então, nos objetos, tem muito isso. Se a pessoa, às vezes, foi muito apegada a esse objeto em vida e depois que morre, né? Fica, às vezes, presa ao objeto. Não consegue deixar. Ou a energia, né? Que foi, talvez uma pessoa tenha carregado aquilo com ela uma vida inteira, né? E tudo que a pessoa passou foi ficando naquele objeto, aquela energia foi impregnando ali também, né? Tem isso. E depois a gente leva para nossa casa sem fazer uma limpezinha, né? Então eu acredito que tem essas coisas sim, mas bem interessante. Ou será que era anel de um bruxo, de uma bruxa, alguma coisa que não podia se afastar do dono? Sabe? Conjurado, alguma coisa assim. Que por algum motivo foi parar lá para venda, mas não poderia. Sabe aquele objeto que ele é consagrado para você? E só você pode usar? Uns objetos mágicos, uns negócios assim. Então, vai saber. Se alguém já passou por algo parecido, conta aí pra gente. Vamos para o próximo relato, que é: guardar coisas de mortos atrai coisa ruim? Ah lá, parecido com o que a gente tá falando aqui, vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Eu fico feliz que você esteja lendo mais um relato meu e os nomes já estão trocados. Um beijo pra você, pro Matheus, pras crianças e pros assombrados. Muito obrigada, um beijo. Ana, em um outro relato, comentei que eu tenho uma filha de 6 anos e que a minha cunhada faleceu recentemente. Quando a minha cunhada faleceu, meu marido decidiu trazer as coisas dela para nossa casa. Então, as roupas, maquiagem e um único perfume. Acho que então trouxe as roupas, maquiagem e um único perfume. Os outros perfumes eu dei para minha sogra. Eu guardei o perfume que mais me lembra dela. Não gostei muito da ideia, mas queremos guardar para poder deixar de lembrança para as filhas dela no futuro. E se não fôssemos nós, seriam os meus sogros que guardariam. E isso poderia deixá-los mais abalados do que já estão, né? Perder uma filha e ainda ver as poucas coisas que ela deixou deve doer muito o coração. Eu, que era apenas cunhada, já me sinto triste quando vejo as coisas dela, imagina os pais. Ana, nós arrumamos um espaço no quarto da nossa filha para deixarmos as coisas, e até aí tudo bem. Ana, minha filha, sempre foi uma criança tranquila, nunca falou que estava vendo e nem mesmo pesadelos ela tem. Quando ela perdeu a tia, ficou muito abalada. Mesmo sendo uma criança, ela chorou bastante, pois ela todos os dias ia conosco ao hospital.
No dia do velório da minha cunhada, minha filha fez o que toda criança faz em um velório. Ela corria e brincava com a priminha que tinha acabado de perder a mãe, mas após o enterro, a minha filha caía no choro e quem a consolava era a priminha. Vamos para o 7º mês que a minha cunhada faleceu. 7º mês. Bom, no 1º mês, os meus sogros e o meu cunhado a viram. Mas pela fé deles, sabem que minha cunhada não iria aparecer do nada para assustar a gente. Eles acreditam que ela está descansando e que nesses momentos os espíritos obsessores aproveitam da fragilidade da pessoa para entrar nas nossas vidas e bagunçarem tudo. Então eles sempre mandavam embora e faziam uma oração. Ana, há uns 2 meses, a minha filha estava brincando e disse que viu a tia parada do lado dela, olhando para ela. E quando ela piscou, a tia sumiu. Eu acreditei, porque minha filha nunca disse que viu coisas. Agora ela diz que quando está tudo quieto, ela consegue escutar alguém conversando. Mas ela disse que não é a tia. No dia que ela me disse isso, eu pensei em procurar um psiquiatra para investigar. Pode ser só sobrenatural? Pode, mas também é bom ficarmos de olho, né? E eu acredito nessas coisas, mas sou um pouco cética também. Ana, nesse mesmo dia, eu fui arrumar o quarto da minha filha e eu estava sozinha. Ela já tinha ido para a escola e enquanto eu limpava a mesa dela, eu senti uma mão me segurando por trás do pescoço. Eu senti até os dedos. Nesse momento eu saí do quarto, respirei e voltei para terminar de limpar. Mas com aquela sensação que tinha alguém comigo. E desde então eu entro no quarto da minha filha e sinto. Eu não comentei com meu marido, mas esse sábado ele me disse que levantou 4h30 da manhã e sentiu que deveria ir no quarto da minha filha. Ele chegou no quarto dela e sentiu uma energia muito negativa, como se tivesse alguém com ele. E ele fez uma oração e mandou o que estivesse lá sair e voltou a dormir. Ele teve um pesadelo, que tinha algo muito feio no quarto da nossa filha, que estava perto das coisas da minha cunhada. Eu retirei as coisas de lá e coloquei na nossa outra casa, que é assombrada, mas isso fica para um outro relato. Ah, mas então já junta as assombração tudo lá, deixa fechadinho, que nem no Museu dos Warren, já que junta tudo lá num canto e deixa lá, sem ninguém morar, nada, já junta as assombração lá. Bom, minha filha até agora não comentou se escuta, mas eu ainda sinto uma energia negativa lá. Ana, eu não acredito que é a minha cunhada. A minha cunhada foi em paz e sorrindo. Os médicos me disseram que ela, durante a madrugada, estava com muita dor e mesmo assim ela foi embora sorrindo, com um semblante de paz e tranquilidade. Todos nós sentimos muito a falta dela. É uma tristeza sem tamanho. E nesse dia de finados, nós caímos no choro. Acredito que essa dor e tristeza que estamos sentindo acaba sendo uma porta aberta para esses espíritos obsessores. E por minha filha ser mais fácil de atingir, ela é que começou a ver. Eu vou fazer uma limpeza espiritual aqui e também pretendemos nos mudar logo antes. Como eu disse, temos outra casa que é ao lado e também é assombrada. Ninguém merece, né? 2 casas assombradas. Ai, ai. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, parece que não é a sua cunhada que está lá, né? Ou só ela, não sei se ela também está. Ou por que chegou um outro aí? Será que realmente isso tudo acabou abrindo caminho para outra coisa se achegar ali? Mas só porque vocês estão guardando as coisas dela? Eu acho que isso é tipo normal, sabe? Os objetos de uma pessoa que se foi continuarem ali. A menos que a pessoa tenha um apego muito grande em alguma coisa ou em algumas coisas. Aí pode ser que o negócio fique meio assombrado ou que ali a pessoa tenha impregnado, como a gente estava conversando antes, tenha impregnado ali energias muito fortes
que seja de alegria, de tristeza, de angústia, de não sei, né? Naqueles objetos, ou eles presenciaram, por exemplo, um guarda-roupa que ficou no quarto de uma pessoa, onde ali naquele quarto ela chorou muito, ela teve muito, né, sei lá, apanhou naquele quarto, sabe? Energias bem pesadas por um período talvez até prolongado, e aí sim, aquele guarda-roupa pode ter impregnado nele coisas que não são muito legais, entendeu? Mas assim, fora isso, só porque é de uma pessoa que morreu, eu acho que ele não vai carregar essas coisas, né? Não é uma regra. Agora, essa outra coisa que coincidentemente começou a aparecer após as coisas estarem no quarto dela, aí eu já não sei o que pode ser. Eu acredito, né, que a pessoa realmente venha, ainda mais no início aí do desencarne, que ela venha dar um tchau, ou que ela esteja ainda às vezes entendendo o que está acontecendo, até meio que se despedindo ainda, né, da casa que ela sempre morou aqui para ir para outro lugar. Então, eu acho que é compreensível, né? É só pensar na gente, né? Se você de repente não tá mais aqui, você fala, meu Deus, você já não olha pra trás e sobe? Dependendo da situação que estava aqui, você fala, não quero nem olhar pra trás mesmo, já fui, tô indo, não vou voltar a andar, já pra ninguém, eu vou seguir em frente. Mas é mais comum, eu acho, né, que a gente ainda olha as coisas, se despeça, ou queira se despedir das pessoas, dos objetos da casa. Então você tá ali ainda meio naquela, meu Deus, tipo, minha vida mudou pra sempre agora, pra sempre ou por um período, eu não sei, minha vida, agora eu tenho vida em outro lugar, de outro jeito. Mas aí depende da crença de cada um, né? Então, que ela foi vista, eu acredito que pode ser ela mesma que foi vista e tal. Agora essa outra coisa, eu não sei. Vocês estão sentindo uma energia negativa, acredita que não é ela, então eu não sei o que... Não sei, talvez tenha aí uma porta aberta para outras coisas, né? Agora o que é, tudo não sabemos, precisa de mais detalhes na história. Próximo relato, as palavras têm poder, eu sempre digo isso. Em vários lugares, várias culturas, vários, né, dizem isso. Olá, Ana e assombrados. Eu tava agora mesmo assistindo seus relatos num coisa de vídeos curtos aqui, que eu nem sabia que meus relatos estavam lá, não é a gente que coloca, tá? Quando vi o relato, as palavras têm poder. E resolvi contar o meu relato com o mesmo tema. Não sei o que acontece, mas agora tenho até medo de quando estou com raiva e falo alguma coisa que eu possa me arrepender depois, pois geralmente quando solto alguma coisa no momento de raiva, acaba acontecendo, pois tem que ter esse medo mesmo. A primeira coisa que eu me lembro aconteceu com a Luna, cachorrinha da minha cunhada. Eu amo cachorro e amava aquela anãzinha demais. Nunca tinha visto um cachorrinho tão pequeno. Ela era linda, peladinha, a coisa mais fofa. Mas nesse dia em questão, eu já estava estressada com alguma coisa que eu já não lembro mais. E aí a Luna estava passando mal. E toda hora ela descia as escadas e vomitava, mas sempre na minha casa. O meu irmão e minha cunhada moravam na casa de cima e eu na casa de baixo. E nesse dia já era bem a quarta ou quinta vez que ela descia e vomitava na minha casa. Na última vez, eu estava de saída, quando ela desceu e vomitou mais uma vez. E naquele momento de raiva, eu gritei com ela, sem pensar, e saí dizendo, por que não morre de uma vez, ao invés de ficar sujando a casa? Olha, foi questão de uns 30 minutos, e eu já estava de volta. Cheguei e vi ela morta lá, no mesmo lugar que eu a deixei. Foi muito cruel. Eu fui muito cruel. E me culpo muito até hoje. Teve uma outra vez que o meu filho já estava a manhã toda brincando na rua de bicicleta. E eu falei para ele entrar, mas ele não quis. Aí eu falei para ele entrar, porque senão ele ia cair e depois não era para entrar chorando. Olha, só deu tempo de eu dar as costas que eu ouvi o baque. Me virei
E ele tava lá, jogado no chão. Arranhou as pernas, os braços, a barriga. Uma outra vez, esse mesmo filho que caiu da bicicleta resolveu surfar em cima de um pedaço de bambu, daqueles grandes. Meu marido pediu para eu parar de ser chata e falou para o meu filho continuar. Com raiva, eu só falei que depois que ele caísse e quebrasse a perna, que era para ele se virar de levar o menino no hospital. Dito e feito. Ele caiu e quebrou a perna. Teve o outro filho também. A gente estava indo para o sítio de um amigo para pescar. Nós moramos em área de chácaras e para ir até esse sítio a gente ia pegar um pedacinho de estrada de asfalto e eu tenho medo de deixar as crianças saírem de bicicleta onde passa bastante carro. Mas o pai estava indo junto e por ele os meninos podem fazer de tudo. A gente que é chata, né? Eles estão nem aí, porque eu sei que tem que ter um equilíbrio. Você não pode criar uma bolha, né, a criança, numa redoma de vidro que não pode fazer nada, mas também tem que ter um pouquinho de cuidado, né, gente? Né? Então, cadê? Mais uma vez mas pelo pai pode fazer tudo. Mais uma vez eu disse, vai devagar, senão tu vai se ralar todo. Ele foi o caminho todo com medo, porque eu já tinha falado isso, então ele foi devagar. Mas chegou no sítio, aí ele se soltou e resolveu correr com a bicicleta. Mas não deu tempo nem de eu gritar com ele. Ele simplesmente caiu do nada e saiu ralando a cara toda no chão. Rasgou o rosto, o ombro, a barriga e as pernas. Olha, teve outros casos que eu vou até deixar para uma outra hora. Hoje em dia eu tenho medo de falar qualquer coisa quando eu tô brava. Talvez você tenha até uma energia a mais depositada nas palavras. Eu não sei se isso é possível, né? Algumas pessoas que têm menos força nisso e outras que tenham mais força nisso. Eu acho que é. Eu acho que é, porque já ouvi várias pessoas falando, ai, quando eu falo, ou quando, sabe? Esse negócio relacionado às crianças, ainda aos filhos, né? Mãe tem muito poder sobre os filhos, aquela coisa, se você dita bênçãos ou se você dita maldições, também acontece, sabe? É forte a palavra da mãe sobre um filho. Então, que a gente pense muito bem o que vai falar para eles, mesmo que seja, foi sem pensar, então vamos pensar, porque palavra tem muito poder. Eu tô pensando em outra história agora, mas o que ela disse aqui pra cachorrinha, tudo bem, a gente sabe que a gente já viu pessoas, ou a gente mesmo já falou alguma coisa desse tipo, né, na raiva e tal, e nada aconteceu. Por isso que eu digo, se algumas pessoas não têm uma força a mais nisso, né, na praga, vamos dizer assim, ou no que fala, né, então se você vê que você tem poder nessa fala, eu não sei se, né, só quando você tá com raiva, isso ganha, né, uma força maior. Só que aí vem as palavras, a coisa da raiva, né, e aí é uma coisa ruim, geralmente. Tenta virar isso, como você já sabe que isso acontece muito com você, tenta virar isso e primeiro aqui, tá? Não só falar da boca pra fora, mas tentar sentir o contrário e jogar coisa boa pra fora, principalmente direcionada aos seus filhos. Mas eu sei que nessas horas, né, você fala, tô falando pra não fazer, só falta falar depois, bem feito. Agora eu não quero nem que chore também, porque eu avisei, não é? Mais ou menos assim. Ai. Mas sim, gente, de uma vez por todas, palavras têm poder, tá? Não é à toa que na magia, na bruxaria, ou mesmo quando você vai jogar um feitiço, muitas vezes você tem que falar, ou mesmo nas orações, a oração falada, alto, não que na mente não tenha poder ali tudo, mas a falada, a direcionada é mais especial, entendeu? Quando tem os spells, né? Ou mesmo quando nos relatos de Maledite, quando a gente vê que não tem nenhum trabalho feito, mas tem
uma língua direcionada e aquela coisa acontece, sabe? Coisas que são ditas, coisas que são colocadas no ar aí, tem muito poder. Na Bíblia está escrito que da boca procede bênção e maldição. O verbo se fez carne, então tudo tem a palavra ali, entendeu? A palavra colocada. Pensem muito nisso. E vamos começar a colocar palavras boas. Próximo e último relato de hoje. Fui observada pelo tarado falecido. Pô, só falta também agora. O bicho morre e não dá paz. Vamos lá. Isso acontece muito. Olá, Ana. Me chamo Fulana e esse é o meu primeiro relato para o canal. Perdoe-me se houver alguns erros ortográficos. Bem, eu moro no interior do Rio Grande do Sul. E esse episódio que eu vou contar aconteceu em 2016 e eu na época tinha 17 anos. Era separada, recém-separada com 17 você era separada? Na época eu tinha 17 anos, era recém-separada do pai da minha filha, que hoje tem 11 anos. Mas na época ela tinha 3 ou 4 anos. Nossa, você foi mãe super novinha. Ela tinha 3 ou 4 anos, não lembro direito. E morávamos junto com a minha irmã mais velha. Bom, o relato não terá nomes, pode ler tranquilamente. Obrigada. Então, nós morávamos em 5 pessoas, em uma casa alugada, nos fundos de 2 casas. A casa em si era bem grande. E nessa casa, um tempo antes da gente morar lá, aconteceu um crime. Um casal que morava ali acabou brigando e o marido acabou golpeando com arma branca a esposa muitas vezes. E por sorte ou por um milagre, a mulher, durante esse processo, se fingiu de morta para ele parar. E isso realmente funcionou. Ele parou e ela já sem forças acabou revidando e neutralizou o marido da mesma forma, pois ele estava bêbado. Gente do céu, olha, tentei amenizar aqui a parte do proibidão, porque, bom, olha, ela conseguiu ainda, gente, foi um milagre, porque o cara deve estar bêbado, não empregou força nem no local, assim, muito vital, né? Aí ela foi esperta, falou, fio, nunca mais. Aqui, nunca mais, nem com ninguém. Bom, uns anos depois, a minha irmã acabou alugando a casa. E eu, como estava separada e sem ter para onde ir, eu fui morar com ela e com a família dela. E um detalhe, eu conhecia o antigo morador que morreu por conta da esposa. A gente chegou a estudar à noite na mesma escola. Ele fazia uma escola lá e eu também. Ele era um homem que tinha por volta de uns 30, 40 anos já. E ele era bem tarado mesmo, tipo sem vergonha. Durante uma tarde de sábado, meu ex-marido foi até a casa da minha irmã para pegar a minha filha, pois era o final de semana dele ficar com ela. Aí eu disse para ele que me esperasse, que eu ia tomar um banho antes de arrumar minha filha. E até aí tudo bem. Estávamos somente eu, meu ex-marido, no quarto com a minha filha e o meu sobrinho, que estava de saída já também. E eu fui tomar um banho. E a porta do banheiro não fechava direito. Ficava uma frestinha que dava para olhar para o lado de fora. E lá estava eu tomando meu banho e eu tenho sensibilidade para o mundo espiritual. Eu estava de costas para a porta e quando eu virei, eu vi uma sombra escura me observando pela fresta da porta. Ana do céu, eu comecei a tremer igual vara verde. E sem nem sentir, eu comecei a chorar. E em questão de segundos, aquela sombra saiu da porta e entrou em uma despensa escura que tinha ao lado do banheiro, onde a minha irmã guardava uns cacarecos dela lá. Eu fiquei paralisada alguns minutos. E quando me recuperei, sem querer acreditar no que eu havia presenciado, eu fui brigar com meu ex-marido no quarto.
Seu sem vergonha! Será que você já me viu muitas vezes pelada quando éramos casados? Ou será que você já não me viu muitas vezes pelado quando éramos casados? Pra que ir me espiar tomando banho? Ano, coitado, ficou sem entender nada. Porque eu realmente achei, ou na verdade eu quis achar, que era ele. Era a explicação mais plausível, né? Que era ele que estava me espiando. Mas no fundo eu sabia que não era ele. Ele me respondeu que ficou o tempo todo no quarto com a minha filha. E não tinha mais ninguém lá, além de nós três, na casa naquele momento. Eu juro que foi um dos acontecimentos mais assustadores que já ocorreu, que já me aconteceu. E esse foi o meu relato, Ana. Eu tenho mais relatos envolvendo essa minha irmã, que daria um Maledite Day. Bem legal. Mas isso fica para um outro dia. Muito obrigada por ler o meu relato. Um beijo, um abração a todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Pode enviar o relato de Maledite. E eu falo, gente, não é porque a pessoa morreu que ela virou santa. O bicho era ruim, né, tinha dependência aí do álcool, era sem vergonha, morreu, continua do mesmo jeito. Pelo menos por um tempo. Vai continuar sem vergonha, indo atrás de vício e aí fazendo... Catar um espírito desse que a gente faz? Oração. Porque você vai fazer o quê? Você vai tacar água nele? Ele já é espírito, mas ele fica observando. Ai, gente, será que quando a gente tá tomando banho, fecha o olho pra lavar o cabelo, assim, essas coisas, e dá aquela sensação que tem alguém olhando? Será que tem alguém olhando mesmo? Nem no banheiro a gente pode ter paz? Senhor, tem que botar uns mantros, uns negócios assim pra afastar, acender umas velas pra tomar banho. Uns incensos pra afastar os zoiudos de plantão. Gente, mas eu acho que eu já contei relato aqui no canal nesse mesmo sentido, de espírito futucando assim mesmo, assim, de zoião no banho. Fora os olhos mesmo, que tem os relatos de olho mesmo que aparece na parede do banheiro. Olho, mas aí é mais estranho ainda, porque tipo é só um olho assim, ó. Tem vários relatos, aliás, desses olhos que aparecem aí, grandes, pequenos, normal. É muito estranho. Então. E aí, alguém já passou por uma situação desse tipo? Conta aí pra gente. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.